Gente, hoje eu venho falar sobre autoajuda. Autoajuda. Enquanto eu pensava sobre isso, eu fiquei pensando, trouxe à minha memória assim, o quanto de mentores, o tanto de palestrantes, pastores, as igrejas, já entrou isso, né, de autoajuda. E a autoajuda acaba que se torna um Deus na nossa vida. Um Deus da autoajuda. A autoajuda coloca o poder todo em nós para resolver as nossas questões, resolver os nossos problemas, né? Nós estamos vivendo uma cultura que até já saturou. Tem gente que enjoa, não aguenta mais palavra motivacional, não aguenta mais soluções rápidas. Vai lá, vem o coach de novo. Então tem gente que não está aguentando mais, tanto que isso virou parte da nossa cultura, a autoajuda. E eu estava lendo algumas histórias na Bíblia que mostra como que Deus se comporta diante das nossas desqualificações, diante das nossas fragilidades, vulnerabilidades. Com cada pessoa ele agiu diferente, mas o Deus da autoajuda padroniza todo mundo. Parece que o segredo para você ter sucesso financeiro, o segredo para você ter sucesso e prosperidade na vida depende só de você. Você precisa levantar tal hora da manhã, precisa tomar um banho exatamente dessa forma, você precisa fazer isso, isso e isso. E às vezes vem aquela frustração, porque a pessoa acha que ela não está vencendo na vida, não está ganhando dinheiro, não está sendo próspero, porque ele não faz as coisas que os coaches falam, que as pessoas falam, eles padronizam. Algo que deu certo na vida deles, eles vendem como uma fórmula do sucesso. E cada pessoa tem sua história. Tem aquele que levanta 4 da manhã para pegar 3 a 4 ônibus. Não tem como ele fazer isso. Então o sucesso não vai chegar para ele. Tem gente que tem limitações para cumprir o que os mentores de autoajuda colocam, porque na história dele, no que ele tem de material humano, é impossível ele atingir isso. Então, por isso que eu estou nesse lugar. Porque o Deus da autoajuda diz, você consegue. E traz pra gente uma falsa independência, que eu vou conseguir, eu consigo, eu posso. Essa questão de eu posso, acaba que a gente se frustra quando a gente não pode, quando não dá certo. Eu pensei até que ia dar certo, eu acreditei muito em mim, fiz tudo que o mentor lá falou e não deu certo. E vem o Deus da autoajuda chega pra você e fala assim, acredite em você. Você não venceu, você não está prosperando porque você não acredita em você. Vocês entendem que é uma fórmula de sucesso, fórmula de cura, padronizada. É isso que eu amo. Eu amo o Deus das Escrituras, eu amo o Deus da palavra, eu amo esse nosso Deus. Porque em cada situação ele não generaliza. Ele não é um Deus genérico que age igual na vida de todo mundo. Pá! Ele é um Deus pessoal. E o seu relacionamento com ele é que dita as regras do seu sucesso, dos seus sucessos e fracassos. Porque o nosso Deus, o Deus das Escrituras, ele nem sempre vai encorajá-los com palavras, você consegue, você pode, você acredite em você. E eu quero trazer aqui para vocês Jeremias 17:5. O que eu já escutei de crente falando esse versículo, terceirizando isso. Esse versículo de Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pessoas já chegaram para mim e falaram, tá vendo, Fernanda? Maldito o homem que confia no homem. Olha o que aconteceu com você. Aí você acha que a pessoa que confia no outro é maldito.
Você se tornou maldito, você se decepcionou, você frustrou porque você confiou no outro. Não é isso que esse texto está dizendo. Claro que confiar no outro também não pode. Mas esse texto está falando de você confiar em si mesmo. No seu braço de carne mortal. Nós pegamos esse versículo, maldito homem confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Inclusive você confiando em si mesmo. Então, quando você lê esse versículo novamente, se inclua. Para de pensar só nas pessoas que te traíram, na pessoa que te magoou, na pessoa que frustrou seus intentos, seus planos, seu chefe do mal, a sua amiga que era amiga e depois não é mais, ficou falando mal de você. Ai, maldito homem confia no homem. A Bíblia já fala, né? Maldito homem confia no homem. Mas é para você se incluir também. Maldito aquele que também confia no seu braço mortal. No seu braço mortal e se afasta da presença do Senhor. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós nos afastamos com as nossas próprias decisões e escolhas da presença do Senhor. E Ele está ali, firme, com a graça dEle, esperando que nós nos quebremos. Porque quanto mais nós damos espaço para o Deus da autoajuda, confiamos em nós mesmos, mais duros e rígidos nós nos tornamos. E aí, é só chegar o dia mau que nós nos quebramos. Nós não temos flexibilidade para suportar um dia difícil sem a presença do Espírito Santo, do Deus das Escrituras, do Deus da palavra. O Deus da autoajuda quer te colocar igual, só que a sua vida é diferente. Você pega um ônibus, o outro lá não pega, tem carro próprio para fazer as coisas. Esses tempos atrás, uma atriz assim, jovem, foi para a internet e falou, você não vence porque você não levanta cedo, você não age essas coisas, você não sei o quê, você não sei o quê. E aí, ela foi totalmente cancelada, porque ela tinha uma situação financeira completamente diferente da maioria da população brasileira. E eu queria dizer para você que Deus te trata como alguém único, como alguém pessoal, a relação dele com você. E ele é o único que conhece toda a sua história, desde lá do ventre da sua mãe. De um modo assustador e assombroso, você foi formado por ele no ventre da sua mãe. Então, ele é o único que sabe que não basta levantar de madrugada, tomar um banho gelado e pensar positivo, vai resolver suas questões. Você nem tem tempo para isso. O que eu quero trazer aqui para você hoje é que como Deus é um Deus pessoal e trata cada um na sua individualidade, na sua particularidade. Eu trago para você provas. Trabalho com provas. Moisés, Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4. Quando Deus falou para Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés apresentou todas as desqualificações dele. Moisés chegou diante de Deus e falou tudo que ele não dava conta, tudo que ele não podia. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, quem sou eu para ir falar com o faraó? Deus falou, eu sou, eu estarei com você. Quando você for falar com o faraó, eu estarei com você. Então Deus foi rebatendo as desqualificações de Moisés com as qualificações dele. Então quando Moisés falou assim, quem sou eu para falar com o faraó? Deus falou, eu vou com você falar com o faraó. Depois Moisés falou assim, em Êxodo 4, né, versículo 1 fala assim, eles não vão acreditar em mim. O que eu vou falar? Quem que eu vou falar que me mandou para lá? Vocês perguntar, quem que é o Senhor? O que eu vou falar? Deus falou, só basta você dizer que eu sou o que sou. Você não é, mas eu sou. Aí Moisés, como último recurso, Êxodo 4:10, fala assim, eu não sou eloquente, eu tenho a língua pesada, não sou bom de argumentos, eu falo, eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E aí vem Deus e falou, quem é que fez a boca, Moisés? Eu sempre, quando eu vou falar de Moisés, eu não resisto, gente. Quando eu vejo, eu já falei, eu não dou conta, eu não resisto. Eu sempre falo, Moisés perdeu uma grande chance de ser curado.
da língua dele que ele achava que era desqualificada. Se ele era gago, ele poderia ter sido curado da gagueira. Foi Deus que fez a língua. Então, para cada desqualificação que Moisés disse que tinha, Deus disse qualificações que ele tinha. E era suficiente para que Moisés resolvesse as questões dele. Você não vê em nenhum momento Deus passando a mão na cabeça de Moisés, o motivando, o encorajando, dizendo: você pode, você vai conseguir, você é forte, você é corajoso. Mas para Josué ele disse. Moisés, ele estava ali dando desculpas, deixando que o medo tomasse conta dele, colocando-lhe todas as desqualificações. Eu não sou a pessoa mais adequada para ir. Se eu sabia que eu matei um homem, você está mandando eu de volta para o lugar onde eu matei um homem. Você está tendo ideia? E para cada desculpa que Moisés deu, Deus não o motivou, Deus não o encorajou, dizendo que ele, dentro dele, tinha tudo que ele precisava. Assim, você vai conseguir, você é forte, você vai. Ele não motivou, ele falou assim: você não é, Moisés, mas eu sou. Agora, a questão de Josué foi lindo, né? Josué estava de luto. Josué estava assustado. Ele tinha perdido o seu líder, que ele amava, que ele caminhou junto, que ele sustentou os braços na oração, o suporte. Ele estava de luto, ele estava muito assustado. E quando Deus chega para Josué, Josué o motiva. Deus o motiva, Deus o encoraja. Deus dá palavras de encorajamento para Josué. Fala assim, Josué 1:9, não fui eu que te ordenei? Se você for ver, ele já disse ser forte e corajoso, nos versículos anteriores ele já tinha dito isso. Aí ele fala: Josué, você não lembra que eu falei para vocês? Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Parece que a forma que Deus estava falando com Josué era algo assim, tão íntimo, tão sensível ali, aquela... Josué não estava bem. E parece que Deus o pegou, o abraçou, e o encorajou e o motivou. Elias não foi do mesmo jeito também, não. Elias não foi do mesmo jeito que Josué, não. Se você for ver lá, em 1 Reis 19, Elias estava depressivo, deprimido, pedindo a Deus para morrer. Sabe como Deus tratou com ele? Deu uma bronca, deu comida, mandou ele comer, mandou ele descansar e depois mandou ele voltar para a luta. Enxuga esse rosto, Elias. Pega essa toalha que você jogou no chão, desistindo de tudo, enxuga esse rosto e começa de novo. Volta, você vai ungir líderes, você vai ungir profetas. Pode voltar. Se você for ver, Pedro foi algo também poderoso, a forma que Jesus fez. Jesus podia ter humilhado Pedro publicamente. Dito: eu não falei que você me traiu? Viu? Vocês viram, discípulos? Vocês escutaram na época que eu falei que ele ia me trair. E com toda a razão. Mas Jesus não o humilhou publicamente por causa do seu erro. Pelo contrário. Jesus restaurou o ministério de Pedro. O último exemplo que eu quero dar, que são vários, Tomé duvidou. Tomé duvidou que Jesus tinha, que quem estava ali era Jesus mesmo. Eu preciso ver as marcas. E Jesus foi apareceu especificamente diante de Tomé e falou: pode tocar, aqui estão minhas marcas. Então, para cada pessoa, Deus vai agir de uma forma. Eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus. Muitas vezes é tão frustrante ver que tem pessoas que passou pelo mesmo problema que você, já superou, já está em outra fase e você não conseguiu sair ainda. Você precisa ter uma relação pessoal com Deus para ouvir o que Deus quer fazer com você. Será que Ele quer abraçar você, quer te motivar, quer te encorajar, ou você está precisando de uma bronca? Ou você está precisando descansar?
Deus trata com você. Ele é o único que conhece você. Ele trata cada um de nós como um pai. Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai se compadece dos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, em nome de Jesus, eu repreendo agora da sua vida todo Deus de autoajuda. Porque a sua ajuda não vem do Deus da autoajuda, vem do Deus do alto. Aquele que está acima de todos. E talvez você está esperando uma frase bonita, uma palavra bonita para poder te motivar. E você está precisando de um chacoalhão, de uma acorda. Mas talvez você está precisando de um colo. Como Josué, você está de luto, você está ferido, você está frágil. Ele se compadece de você como um pai. Não como o pai que é referência seu aqui na terra, porque tem pecados, tem defeitos, mas como um pai perfeito, que vai tornar sua vida perfeita, que vai restaurar seu chamado, que vai reconstruir os seus cacos, fazer de novo, te tornar flexível. Nós precisamos ter flexibilidade o suficiente para nos curvar, para nos ajoelhar, nos render diante não das situações, render diante, jogar a toalha como Elias jogou, mas ter flexibilidade o suficiente para nos render ao agir de Deus, aos comandos de Deus. Ter flexibilidade suficiente para não nos quebrarmos diante das situações. Chegou o dia difícil, eu vou me curvar diante de Deus. Deus, você ouviu, Pai? Você ouviu o que aconteceu comigo hoje? Então vem. Faz tudo o que o Senhor tem no seu coração para fazer na minha vida. Isso é ter um coração ensinável, ter um coração flexível. Você não vive quebrado. Você vive uma vida nova. Deus vai reconstruir você, Deus vai reconstruir seus sonhos. Mas em nome de Jesus, não confie em si mesmo. Quantas vezes você já leu esse versículo, maldito o homem confia no homem? Você sempre pensou nas pessoas que te decepcionaram. Mas o homem mais difícil que tem da gente parar de confiar é em nós mesmos, porque aquelas pessoas que te traíram, que te frustraram, te decepcionaram, elas não convivem com você 24 horas por dia. Porque diz que esse texto fala assim, que faz da sua carne mortal, que faz da carne mortal o seu braço e se afasta da presença do Senhor. Então, maldito homem confia no homem não é algo para você citar aí se referindo aos outros. Pode colocar os outros também, que não é para você confiar nem em si, como é que você vai confiar nos outros? Tem que confiar no Senhor. Maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no outro, que tem expectativas em si mesmo e no outro, e se afasta da presença de Deus. Porque é justamente na presença de Deus que todas as suas qualificações ficam de frente para todas as qualificações de Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você não consegue, você não pode, você não pode acreditar em si mesmo sem a presença de Deus. Porque são as qualificações de Deus que faz com que você possa superar todas as suas lutas e dores, que faz com que você consiga chegar, prosperar, consiga vencer, que faz com que você creia que não é por sua força, mas é pelo Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o seu Espírito vai, junto com o Espírito Santo de Deus, um coração rendido. E aí você consegue. Porque o Deus da autoajuda coloca todo mundo para fazer a mesma coisa. O nosso Deus trata eu e você de acordo com a nossa história, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com o que a gente conhece dele. Porque o texto, Jesus disse assim, ame ao Senhor de todo o seu coração. Você tem um jeito de amar a Deus que é só seu. Com toda a sua força, você tem uma força própria.
para amar a Deus. Então é com a sua força e com todo o seu entendimento. Tem alguns que têm um entendimento maior sobre Deus. Então ele vai amar a Deus com o que ele entende, mas tem algumas pessoas que entendem menos, que conhecem menos, precisa conhecer mais, precisa entender mais. Mas Jesus falou assim, olha, você pode amar a Deus do seu jeito, com a sua força e com o seu entendimento. Qualquer movimento da nossa parte na direção de amar a Deus, Ele aceita, Ele recebe. E a graça dele é derramada nos nossos corações. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e se afasta da presença de Deus. Nunca mais você usa esse versículo como um jargão, como uma frase que fala da decepção que você vai ter em quem você confia. Se inclua. Eu me torno maldito também quando eu confio em mim mesmo, na força, na carne do meu braço e me afasto da presença do Senhor. O Deus, Criador dos céus e da terra. Se as suas desqualificações são físicas, suas limitações são físicas, Deus olha para você e fala assim, não sou eu que criei sua perna, seu braço, não foi eu o criador de todas as coisas, não é essa a sua desqualificação, não é essa a sua limitação que vai impedir de você cumprir o seu chamado. Inclusive, é justamente o que te desqualifica quando você está na minha presença, faz parte da ferramenta principal do seu chamado, do seu ministério. Porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Porque o poder de Deus, ele só é aperfeiçoado quando eu admito que não tenho forças. Quando eu entendo que as minhas desqualificações não desqualificam Deus. Porque as qualificações de Deus são suficientes para tornar cada um de nós mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, o Cristo de Nazaré, que derramou a vida dele na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E tem o poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está aqui nessa live. E tem o poder de te acolher, de te dar bronca, de te colocar no caminho ou de te abraçar de consolo. Deus sabe o que você está precisando nessa manhã. E Ele vai dar exatamente o que você precisa. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor não nos trata como genéricos, porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor conhece a luta individual de cada um. O Senhor conhece a dor. Sabe o que nós precisamos? Se precisamos de uma bronca, como Moisés, como Elias. Se precisamos de colo, como Josué. Se precisamos de uma palavra de encorajamento, como Josué. Se precisamos ser entendidos nas nossas fraquezas, como Pedro, que ao invés de Jesus humilhá-lo publicamente, como ele fez publicamente as negações de Jesus, o Senhor abraçou Pedro e restaurou o chamado dele. Assim como Tomé, o Senhor se apresentou pessoalmente e disse, pode me tocar, Tomé. O Senhor sabe cada coração aqui nessa live. Então dê aos meus irmãos o que eles necessitam nesta manhã para vencer suas dores individuais e recomeçar talvez projetos parados pelo medo e pela insegurança em si mesmos. Que eles possam agora enxergar que no Senhor temos toda a segurança, temos todas as qualificações para nos tornarmos mais que vencedores no Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma nessa manhã. Se você está tomando alguma medicação, em nome de Jesus, que o Espírito Santo potencialize essa medicação e você seja curado, seja curada em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Cheiro, gente. Obrigada.